Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorificado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, porque esta noite Ele demonstra mais uma vez a todos nós que é Senhor soberano, está acima de tudo e de todos e ministra aos nossos corações a sua bênção completa, porque Ele é Deus bendito eternamente. Amém. Diante do que já ouvimos esta noite a respeito da grandeza do nosso Deus, eu estava meditando enquanto ouvia esse testemunho, onde nós podemos constatar mais uma vez o poder de Deus revelado através da oração do seu povo. E eu me lembrava da expressão do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículos de 33 a seguir, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aí ele conclui dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Louvamos a este Deus. E nesta noite, meus amados irmãos, eu gostaria de convidar a todos a leitura de um texto sagrado na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Quantos dizem amém? Queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de chamar a atenção de todos para esse texto sagrado, aonde nós temos de uma maneira muito clara uma demonstração da revelação que o apóstolo Paulo recebeu a respeito do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o que está exposto, o apóstolo Paulo, para introduzir aquele que é o maior fundamento da fé cristã, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual também se fundamenta a ressurreição dos mortos, daqueles que, crendo em Jesus e vindo a morrer fisicamente, aguardam o glorioso momento da aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, conforme a esperança da Escritura, um dia fará com que os céus se descortinem e ele vai aparecer de maneira gloriosa
diz o texto sagrado, revelando-se em poder e glória, para que todos saibam definitivamente que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E aqui o apóstolo, para introduzir esta mensagem a respeito da ressurreição, ele fala algumas coisas a respeito do conteúdo do Evangelho. E eu gostaria nesta noite de compartilhar com vocês, de maneira breve, de maneira em síntese, aquilo que nós podemos apreender do que o apóstolo está falando, porque esta palavra é para hoje, esta palavra está falando agora, esta palavra está endereçada a cada coração que está aqui, porque aqui é a palavra viva de Deus, que é eficaz e que penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando nós olhamos para o que diz o apóstolo Paulo, eu confesso aos irmãos que tenho tido uma preocupação muito grande a respeito de alguns conteúdos ditos evangélicos que estão sendo disseminados hoje através da mídia, porque hoje nós temos a aparição de pregadores diariamente, quase que diuturnamente, que utilizando-se de palavras persuasivas, colocando filosofias humanas de maneira sutil na mensagem, querendo atrair discípulos após si, pessoas que se autodenominam enviados por Deus com uma mensagem de Deus e que tem levado as pessoas a acreditarem em um evangelho que na realidade não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus, segundo o que diz o apóstolo Paulo aqui, primeiro ele precisa ser anunciado. Quando Jesus estava prestes a ascender aos céus, ele disse aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele disse também: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Quando nós olhamos Jesus ainda falando aos discípulos, ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E quando nós vemos a igreja sendo apresentada no dia de Pentecostes, quando a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se vindo do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia. Pedro, para explicar o fenômeno que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, naquele momento, ele não se utiliza de expressões rebuscadas, de sabedoria. Ele não vai buscar na filosofia grega, que era corrente nos seus dias. Ele não vai buscar histórias inventadas, criadas, fantasiosas, mas ele começa dizendo: isso aqui é o que está escrito, porque Deus está fazendo acontecer a escritura que os profetas profetizaram lá no Antigo Testamento. Deus encarnou em Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré, agora sendo assunto aos céus, ele enviou isso que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é para se cumprir o que Davi disse, que eu vi o meu Senhor assentado à direita do seu Senhor, até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Isso aqui é a anunciação de que Deus resolveu provar a vocês que Jesus foi levantado dos mortos. Vocês mataram ele por causa de um conselho que vocês inventaram
ele assentar acima de tudo e de todos, e o colocou como Cristo e Senhor, para que todos saibam disso. É anúncio. Mas o apóstolo diz que o evangelho ele não deve ser somente anunciado, ele deve ser também recebido. Porque a anunciação apenas fica no querigma, na mensagem. Mas aqui o texto diz muito claramente, ele diz: o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste. Deixa eu dizer para vocês aqui, recebam o evangelho. O que a gente está precisando, gente, é receber o evangelho. Existem pessoas que convidam as pessoas a estarem em algum lugar reunido para receber outras coisas. Aqui a gente não precisa de outras coisas, a gente precisa receber o evangelho. E o evangelho é esta mensagem. O evangelho, primeira característica do evangelho, da mensagem do evangelho de Jesus, é a simplicidade. Em Jesus não existe complicação. Veja que Paulo diz: o que eu vos entreguei foi o que eu recebi. E é muito simples. O evangelho tem uma mensagem simples. O evangelho não complica a vida das pessoas, pelo contrário, tira as pessoas da complicação da vida, para que eles possam viver na dimensão de algo que Deus tem determinado para a vida de cada um que recebe o evangelho. Agora tem uma outra coisa que ele diz aqui. Ele diz: o evangelho que vocês receberam e no qual permaneceis, ou seja, não desistam do evangelho. Porque às vezes as pessoas até começam muito entusiasmadas. A mensagem de Jesus realmente entusiasma a gente, revoluciona a vida da gente. Não existe uma mensagem que tenha feito mais bem à humanidade que a mensagem do evangelho. Não existe uma personagem na história que promova mais felicidade concreta, felicidade real, porque não tem explicação, gente. Gente que sofre, gente que está desempregado, gente que vive doente, gente que vive sofrendo as agruras da vida, mas que sempre tem um riso no rosto, um cântico na boca, sempre está nessa perspectiva: não, hoje eu estou doente, mas eu creio num Deus que pode me dar saúde, amanhã eu posso ficar bom, e se eu não ficar bom, ele vai me levando a si mesmo, até o dia que eu vou aparecer diante dele lá no céu, e nada disso vai me atingir. Não tem mensagem como essa, gente. Essa é a mensagem de Deus, essa é a mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo satisfaz, Jesus Cristo enche o coração da gente das vibrações do céu. Jesus Cristo comunica uma esperança que nem a morte arranca de dentro de nós, porque quando chega perto da morte, quem tem a realidade de Jesus, quem recebeu o evangelho, quem não desistiu do evangelho, diz como Paulo: olha, eu já estou sendo oferecido como libação, o tempo da minha partida está próximo, mas tem uma coisa: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé, e agora eu estou somente aguardando uma coisa: é a coroa da justiça, o qual o justo juiz me dará naquele dia. Tem que permanecer no evangelho. E ele diz por quê? Ele diz que é por causa do evangelho que nós somos salvos, se o retivermos conforme recebemos. Aí ele diz assim: se não é que crestes em vão. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esta palavra do apóstolo Paulo, a gente percebe que há um perigo, porque muitas vezes as pessoas pensam que estão realmente seguindo o evangelho certo, e muitas vezes estão no engano. Porque quando nós olhamos, eu disse a princípio que eu tenho uma preocupação sobre o conteúdo que eu vejo, que eu leio, que eu escuto. Porque muitas vezes a mensagem do evangelho de Jesus Cristo está
sendo transformada em mensagem de autoajuda. E a gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto. Porque há uma diferença. Na realidade, quando a gente olha para o que está se oferecendo por aí, gente, vamos desistir do céu, porque o céu é por aqui mesmo. É casa boa, não sou contra isso, eu sei que Deus dá bênção ao crente. Se Deus quiser lhe abençoar, Ele vai lhe abençoar. Agora é o querer de Deus. Mas parece que a coisa agora está por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui, é maravilha. Um dia desse eu criticava, porque às vezes eu sou um pouco incisivo nas minhas declarações, e eu criticava um cidadão que disse que foi no inferno. E quando chego lá no inferno, eu não gosto muito desse turismo de inferno e de céu, eu sou claro. Esse negocinho de foi no céu, foi no inferno, e o cara disse que foi no inferno e lá tinha supermercado, campo de futebol, salão de beleza. Eu digo, não, tá maravilha, ninguém vai querer mais saber do evangelho, porque se nos infernos tem tudo isso, tá tudo bom para o povo. Ele quer o que ele quer mais? Supermercado, campo de futebol, salão de beleza. Isso é balela, irmão, isso é conversa, isso é gente que vive aí inventando história, e muitas vezes por falta da cultura bíblica, porque Bíblia não é livro decorativo de estante. Acabe com esse negócio de ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91 na estante, porque isso não vai resolver problema nenhum da sua vida. O que resolve o problema da sua vida é a Bíblia aberta diante dos seus olhos e absorvida no seu coração. Aí vai sendo levado, vai sendo enganado. O evangelho de um Deus que perdeu a soberania, de um Deus que agora está condicionado à minha vontade. Eu é quem determino, eu é quem decreto, eu é quem faço isso, aquilo, outro. Um Deus que agora está dependendo de coisas para se tocar, de coisas para se derrubar, muralha de isopor, manto não sei de onde, é rosa ungida, é sal grosso, é tanta coisa. O meu Deus não precisa de nada disso não. O evangelho já está aqui escrito nessa Bíblia, e Paulo diz que a primeira coisa é que Jesus morreu pelos nossos pecados. O evangelho é isso. Cuidado para não crer em vão. Mas vamos aqui, eu quero terminar. Paulo diz assim: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. O grande problema hoje, gente, é que as Escrituras já passou a ser um tipo de amuleto para alguns, e para outros é um livro que contém a palavra de Deus. Não é tudo que está escrito aí, dizem eles lá. Não é tudo que está escrito aí que... Queridos, se você não crê nas Escrituras, como está escrito, e como palavra infalível, inerrante, poderosa, verdadeira, digna de toda aceitação, que a sua alma depende do que está escrito para subir ou descer. E um dia você vai descobrir isso. Você que é cético, que diz que não crê nessa história de céu, de inferno, que diz que diabo é mitologia, é invencionice da cabeça de pastor, um dia você vai descobrir que o que está escrito nesse livro é a verdade. E eu dependo do que está escrito para ser salvo ou para ser condenado. E Paulo está dizendo: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Não tem outra alternativa não. Você é pecador. Como pecador você está separado de Deus. Como separado de Deus você está indo para condenação. Como condenado você vai parar no inferno. Agora Deus está dizendo: olha, a minha mensagem para você não é para você ir para o inferno não. A minha mensagem para você é que Jesus morreu por causa dos seus pecados. Reconheça, confesse, abandone, venha viver uma vida de santidade pelo meu
Espírito, e você vai ver o que é que eu tenho reservado para ti no final de todas as coisas. Evangelho é isso. O conteúdo do Evangelho. Às vezes, eu glorifico a Deus porque do púlpito desta igreja o pecado é denunciado. Glorifico a Deus, irmãos. Mas às vezes a gente vê por aí alguém querendo dar uma maquiagenzinha. Pecado já virou falta. É uma falhazinha. Não, querido. Pecado é pecado. Deus abomina pecado. Deus não aceita pecado. Pode inventar o que quiser inventar aí, inverter como quiser inverter. O que está escrito é o que está escrito. Jesus disse assim: olha, desde o começo foi assim, Deus fez assim, Deus quer assim, está escrito assim. Não adianta querer mudar não, porque Deus não vai negociar a palavra dele não. A palavra dele é inegociável. Pecado é pecado. Agora Deus denuncia o pecado, porque Deus tem um remédio para o pecado. Deus denuncia o pecado e diz que pecado é pecado, porque ele diz também: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, purifica de todo o pecado. Tem outra saída não. Tem que correr para Jesus. Tem que correr para Jesus, e com muita pressa. Tem gente brincando por aí, debochando. Mas Deus vai julgar. Essa palavra que está escrito, o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a ira de Deus está sendo derramada sobre os homens que querem perverter a verdade, transformando-a em mentira, adorando mais a criatura do que o Criador, que é Deus bendito eternamente. Deus não vai descer não, Deus já desceu em Jesus, mas agora ele está acima de tudo e de todos. E a palavra está aqui para você crer no que está escrito. Eu sei, essa não é a mensagem simpática que o povo quer ouvir hoje. Eu não tenho compromisso com ninguém não. Meu compromisso é com Deus, a sua palavra, e esse ministério a quem sirvo com muita honra. Aí Paulo diz assim: agora tem uma coisa, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas está escrito assim: foi sepultado. Eu acho interessante essa expressão do apóstolo, porque o que legitima a morte de alguém é o sepultamento. E Jesus foi sepultado. E o que dá ênfase a essa expressão foi sepultado é só uma coisa. É porque se eu perguntar assim: Abraão morreu? Morreu. Foi sepultado? Foi. Isaac morreu, foi sepultado? Foi. Jacó morreu, foi sepultado? Foi. Moisés morreu, foi sepultado? Foi. Ninguém sabe aonde, mas foi. Está escrito na Bíblia que foi. Jesus morreu, foi sepultado? Foi. Agora tem um segredo. É que essa sepultura, ela ficou vazia. E ela está vazia. O que deu força, o que impulsionou aqueles homens, Pedro, Tiago, João, o próprio apóstolo Paulo e tantos outros homens que passaram aqui nesta igreja, homens que estão passando aqui nesta igreja, homens que passarão aqui nesta igreja, é exatamente o fato de que a sepultura está vazia. É o testemunho maior, é algo que nos engrandece diante da realidade, porque as pessoas dizem: o cristianismo está falido. E a sepultura vazia, onde Jesus não está mais lá, porque Paulo diz: ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, Jesus está vivo, essa é a verdade. Sabe por que foi que Deus deu essa grande vitória ao
irmão Joás e a irmã Ivana e a Vanessa, é só por uma razão, é porque Jesus está vivo. Você sabe por que tem tanta gente aqui que vivia jogado, vivia na rua, vivia drogado, vivia bêbado, vivia aí completamente desprezado, e agora estão aqui bonitinho, cheirosinho, limpinho, de Bíblia na mão? É porque Jesus está vivo. Você sabe por que tem muita gente sendo recuperada das drogas, gente que mesmo estando no presídio, mas está lá cantando, louvando a Deus, glorificando. Não interessa o que passou, porque a sociedade só gosta de acusar, só gosta de apontar, e muitas vezes acontece exatamente o que aconteceu com o gadareno, que quando eles viam o gadareno se cortando com pedras, arrebentando corrente, completamente despido, ninguém estava nem aí, mas quando viram ele em sã consciência, sentado ali, Jesus perto, disseram: se afaste daqui, Jesus. É porque os loucos sempre precisam de alguém mais loucos do que ele, para que eles possam se sentir confortáveis. Enquanto tiver gente jogada aí na rua, aí muita gente que anda no seu carrão, mora na sua mansão, vai se sentir bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui: essa rapaziada que Jesus pega ele lá dentro do presídio e entra no coração dele e transforma ele, você pode rejeitar, mas ele está recuperado porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. Está com medo de quê, crente? Levanta a tua cabeça, crente. Jesus está vivo. Paulo estava para morrer. Ele disse: vou morrer. Ele já sabia: estou sendo derramado como libação. O tempo da minha partida está próximo. Agora, Timóteo, escrevendo lá, a última carta dele, ia morrer. E Timóteo, lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Timóteo, aconteça o que acontecer, Timóteo, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aleluia, Jesus está vivo. É isso que me dá força. É isso que dá força a você. É isso que não deixa você desistir. É isso que faz você estar aqui todo domingo, toda segunda, estar aqui ouvindo a mensagem de Deus. É porque Jesus está vivo. E Paulo disse: tem mais uma coisa para terminar. Agora é para terminar mesmo. Ele apareceu. Ele não levantou da sepultura e foi para o céu se esconder lá, não. Ele apareceu a Pedro, apareceu aos outros discípulos, apareceu a mais de 500 irmãos, apareceu a Tiago e por fim apareceu a mim. É experiência. Não estou contando aqui nada que me disseram, não. Ele veio a mim. Jesus veio a você, Jesus apareceu a você, Jesus mostrou a você quem Ele é. Ele está vivo. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui, não. Mas Ele está vivo e Ele é real. Ele apareceu, e porque Ele apareceu, você está aqui esta noite glorificando o seu nome. Meus irmãos, o nosso pastor nos autoriza a fazer o convite. É esse o Evangelho, quando está na primeira pessoa, que vai dizer: é esse Evangelho que eu quero receber, é esse Evangelho que eu quero ficar firme nele, é esse Evangelho que eu quero até o último momento da minha vida crer, porque esse é o Evangelho da verdade. Em nome de Jesus, a primeira pessoa está ali, vem. A segunda pessoa, está chegando a segunda, a terceira. Em nome de Jesus, desviado, volte hoje. Deus quer fazer festa com você.
Deus quer te abraçar, Deus quer te beijar, Deus quer mandar vestir a melhor roupa, calçar a sandália, colocar o anel no dedo. Deus quer fazer uma festa dizendo: esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A terceira, em nome de Jesus, está vindo a terceira. A quarta, em nome de Jesus, está vindo a quarta. A quinta, em nome de Jesus, porque está vindo a quinta. A sexta, em nome de Jesus. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus está vivo. Ele está vivo. Aleluia. A sétima. Está vindo a sétima e a oitava. A nona. Está vindo aqui a nona. Essa senhora está vindo também, então é a décima. A décima primeira. A décima primeira está vindo. A décima segunda. Deus enviou esse é o Evangelho. seu filho para perdoar. Jesus está vivo. Para me salvar na cruz morreu. Jesus está vivo. Aleluia. Aleluia. Venha para o encontro. Mas venha para o encontro. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar o seu viver. Vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe para depois. Pode ser tarde demais. Essa é a sua hora. Está chegando aqui mais uma vida para Jesus. Onde está a outra vida para Jesus? Em nome de Jesus.